depois de tanto elogio, as expectativas devem estar muito altas, além do que é necessário, mas enfim, quase me fez chorar. Muito obrigado, de coração mesmo, pelas palavras tão belas. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer novamente o convite do nosso querido Silvano. Para mim, que eu sou um Drácula internamente em termos de ficar acordado de noite, o mais tardar possível, lendo, estudando e assistindo coisas na internet. É um pouco difícil para mim chegar aqui de manhã e me preparar e fazer esse tipo de trabalho. Mas como Deus é misericordioso e tão bondoso, Ele me deu um dia nublado, para que o sol não me cegasse muito na manhã. E quão oportuno é esse tipo de tempo para o tema de hoje. Ter olhos de ver. Porque embora o dia esteja nublado, sabemos que logo além dessa camada de nuvem, o sol está lá, nos abraçando com seus raios solares. E como o tempo dissipa as nuvens, eventualmente, como sempre, a luz se fará presente. E não é à toa que Jesus nos disse que brilhe vossa luz. Por quê? Porque na Revista Espírita de 1858, no mês de abril, houve uma comunicação de um espírito que vivia em Júpiter. E ele nos informou que em Júpiter, embora estando bem distante do Sol, e a estrela solar sendo bem pequenina em Júpiter, o planeta em si não precisa da iluminação solar, porque os espíritos ali encarnados já adquiriram um certo nível de progresso e de evolução, que a própria luz interior deles emana exteriormente e cria um âmbito iluminado no planeta. Ou seja, a atmosfera é iluminada pela luz interior. É a beleza, e é o que Jesus nos ensinou. E bate com a frase dele, que brilhe a vossa luz. Porque, eventualmente, nós também estaremos nesse nível. Nós teremos essa luz dentro de nós, que vai esparzir-se e iluminar o nosso derredor. E todos nós estaremos mesclados nela, e esse planeta, eventualmente, será como Júpiter. Um planeta de felicidade, ditoso, de muita luz. E talvez não mais necessitaremos, então, do sol da manhã. Poderemos ter este dia nublado, mas seremos tão iluminados que a nuvem não fará diferença nenhuma. E certa feita, nas suas conversações fraternais com Jesus na casa de Pedro, a esposa de Zebedeu, perguntou a Jesus como se dá o caminho ao reino celestial que o Espírito faz. E Jesus então contou uma lenda hebraica que dizia o seguinte, eu vou parafrasear porque eu não me lembro dos detalhes, dos pormenores da história, mas que um sábio encontrou-se com uma tribo de cegos em Israel e foi lhes informar sobre a beleza do Monte Sião, onde os judeus da época iam rogar ou rezar ou apreciar a grandeza do Pai. Então esses senhores que eram cegos, essa tribo que vivia numa gruta, ficaram impressionados e maravilhados com essa notícia. Mas eles lastimaram o fato de não poderem enxergar, não poderem ver. Então pensaram, o que adianta essa boa notícia, porque nós não podemos experienciar esta visão e ver esta beleza. Mas este sábio lhes disse que, se eles começassem a praticar os dons da virtude, deixando aqueles costumes, os prazeres antigos para trás, e alterassem o seu modo de ser, que eles poderiam sim alcançar a visão e poderiam enxergar. Muitos deles disseram que isso é impossível, porque os nossos progenitores, as nossas gerações antigas, de muitos tempos até hoje, mantêm-se no mesmo comportamento da mesma forma. E sabemos que todos eles eram cegos, então nós, certamente, por esta genética, não poderemos ver.
Então, um moço entre todos eles, um jovem corajoso, como nós, jovens, ele seguiu essas sugestões, essas recomendações, e começou a praticar conforme aquele sábio havia dito para esse povo cego. Deixou os prazeres de lado e todo dia rezava e focava no seu bem. Praticava o bem, as boas ações. E ele foi se purificando de tal forma que um dia conseguiu enxergar. E ele enlouqueceu-se, porque ele finalmente pôde ver a beleza ao seu redor. E contava para todos os outros cegos: vocês podem ver, vocês não imaginam essa árvore, como bela essa árvore é, como belo o céu é, as nuvens, as flores, os pássaros. E todos riam na cara dele, chamando ele de louco, porque ele não via nada. Eles não conseguiam enxergar, então pensavam que ele também não enxergava. Mas ele não desistiu, então saiu a caminho do Monte Sião para poder também rogar ao Pai e experienciar e ver a beleza do Pai. Mas não sabia o caminho, então foi, de algum jeito, de algum rumo meio perdido, procurar este Monte Sião. E se distanciou então deste vilarejo, vamos dizer assim, onde essa tribo de cegos vivia, e encaminhou-se nessa direção. E pelo caminho, nas labutas do caminho, ele foi encontrando muitas víboras, muitos ladrões, um até que o quis roubar a sua bolsa, mas como ele não tinha dinheiro nenhum, ele simplesmente mandou que este moço se tornasse o escravo dele. E esse moço então se tornou o escravo deste ladrão, mas ele era de tão bons sentimentos e servia esse ladrão que o escravizou com tanto amor, que ele conseguiu abrandar ou aprimorar e acrisolar e aperfeiçoar o espírito desse ladrão, que conforme o tempo passou, libertou-o, porque seu coração havia sido trabalhado pelo carinho deste moço, que havia se trabalhado e se aperfeiçoado para enxergar. Então foi liberado e continuou no seu rumo para o Monte Sião para poder ver Deus, ver o Senhor. E então, em seu caminho, continuou nos passos e chegou num vilarejo, numa cidade, onde a lei era muito forte. E ele foi preso, porque ele foi considerado um ladrão, uma pessoa que invadiu aquela cidade, porque não era conhecido. E mesmo sendo preso, ele não tentou relutar, porque sabia que suas forças físicas seriam insuficientes. E talvez, também, se ele lutasse contra, isso talvez o faria mais ainda culpado perante os olhos destes, entre aspas, cegos desta cidade que praticavam a lei com muito rigor. Então, trancafiado, preso, ele não desistiu, continuou a praticar a bondade e o amor nesta prisão, auxiliando os outros prisioneiros, sendo bondoso, sendo amoroso, tanto que, a passar de pouco tempo, libertaram ele da prisão. E ele foi-se, continuou. E chegou, enfim, depois de 20 anos de muitas dificuldades, muitos embates e entraves ao longo do caminho, chegar ao Monte Sião e poder apreciar a beleza de Deus. E então Jesus, nessa conversa com a esposa de Zebedeu, na casa de Pedro, rematou: assim é a nossa viagem para o reino celestial. Então, meus amigos, isso é a lição de Jesus. Isso encontra-se no livro Jesus no Lar, no capítulo 49, chamado A Viagem Redentora. Acredito que esse é o título. Então, para começar a palestra de hoje, utilizaremos de uma passagem do Evangelho que é muito proveitosa e engloba essa ideia do ter horas de ver. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse, segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos, ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos, e o enviou
para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Então, faremos então uma exégese, um estudo mais aprofundado dessa pequena parábola. Dirigem-se a Betsaida. Betsaida era a cidade, ou foi a cidade, ou é a cidade, onde Jesus executou e fez a maioria dos seus prodígios. Era uma cidade onde as pessoas eram muito contumazes ou teimosas em seus comportamentos errôneos e equivocados. Era uma sociedade muito fechada, muito difícil de ser alterada. E eles eram mais interessados nos milagres do que nos afazeres de Jesus. Gostavam dos prodígios, de olhar, mas não se alteravam, não faziam nada. E Betsaida era da tribo de Zebulon, próximo de Cafarnaum, no lado ocidental do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E ali foi também onde Pedro, Felipe e André começaram a sua jornada, o apostolado. Portanto, Betsaida representa um lugar difícil, um lugar onde muitas pessoas não enxergam, não têm os olhos de ver. Podemos então dizer que Betsaida representa a nossa terra, o lugar onde vivemos, onde muitos de nós não temos os olhos de ver, porque estamos muitas vezes perdidos e limitados naquilo que vemos diante dos olhos físicos, em vez de focar naquilo que está além dos olhos físicos. E procedendo, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse, segurando a mão do cego. Segurando a mão do cego. Nós só damos a mão para alguém que nós respeitamos, um mestre. E Jesus oferece a mão dele para este cego. Porque Jesus é o mestre que nos guia. É aquele que nos direciona, que nos faz enxergar a verdade. E a mão tem significativa muito forte na cultura hebraica. Porque a mão significa ação, trabalho. E precisamos trabalhar para começar a enxergar. Não ficar deitados. Portanto, Paulo disse em Efésios 5,14, desperta-te, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então devemos acordar para a verdade que nos aguarda, e não ficar inutilmente deitados, com os nossos espíritos horizontalmente deitados, isso é redundante, mas deitados em si, sem fazer nada. Devemos acordar para as atividades que o dia nos chama para fazer, para realizar, que a vida nos convida a realizar. Levou-o para fora da aldeia. Para que nós possamos ser tratados, nós precisamos nos retirarmos daquela situação onde nós nos encontramos emaranhados no problema. O retirar da aldeia é sair daquele lugar onde o problema predomina. Jesus sempre operava seus, entre aspas, prodígios, que não eram milagres, era algo dentro da lei divina, que nós ainda não conhecemos, distanciando aquela pessoa do problema que ela tinha. Então, distanciando ele de Betsaida, levou-o para um lugar, entre aspas, secreto, para tirá-lo da aldeia, onde todas essas presenças que o distraía de poder enxergar não estavam presentes. Como nos diz no Evangelho em Mateus 6,6, quando orares, vá para o teu aposento e ores em secreto, que o Pai, lhe vendo em secreto, lhe recompensará. É isso que Jesus aqui nos ensina. E cuspindo-lhe nos olhos, cuspir saliva. No mundo hebreu, na cultura hebraica, o abstrato se faz entender ou é explicado pelo concreto. E a saliva, o cuspe, representa a palavra. E Jesus é o verbo, é o hálito divino. Então, para poder se aproximar desta pessoa e fazer com que ele cuspa nos olhos da pessoa, Jesus praticamente teve que falar, trocar alguma palavra de amor, ou quase beijar os olhos desse indivíduo, para que ele pudesse enxergar, vendo e sentindo a beleza de Jesus se aproximando, aceitando aquilo que é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que pudesse começar a enxergar. Então, impondo-lhes as mãos, conforme nós fazemos no passe, o magnetismo de Jesus, do amoroso Jesus, o maior magnetismo que podemos imaginar aqui neste planeta, perguntava-lhe, vês alguma coisa? E o cego, recobrando a sua visão, conforme nós, quando nós acordamos de manhã,
e mal conseguimos enxergar, esfregamos os olhos para poder ver as coisas, ou quando alguém que não enxerga muito bem começa a enxergar, ele tem um certo período de adaptação, para ajustar-se ao que ele pode agora enxergar. Portanto, ele sentindo-se ainda confuso, ele fala: vejo os homens, porque eu os vejo como árvores. Ou seja, eu não consigo ainda diferenciar os homens entre si, ou fazer qualquer distinção. Todo mundo para mim parece ser a mesma coisa ainda. Eu não consigo enxergar muito bem. E vemos aqui que existe uma diferença neste cego e os outros cegos do Evangelho. O cego de Betsaida é aquele, como nós, que estamos tão presos nos nossos comportamentos, nos nossos atavismos de um pretérito equivocado, que nós não conseguimos, não temos vontade e não queremos acreditar em nos erguermos e levantarmos para esta caminhada bela que nos aguarda, e então nós precisamos que alguém nos leve a Jesus. Seja essa pessoa alguém que nos ama, seja a situação uma dor, um problema, mas alguém tem que nos empurrar para Jesus. Este é o cego de Betsaida, que representa a maioria dos cegos aqui da terra, que somos grande percentagem de todos aqui encarnados. Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos. Então, mais uma vez o trabalho foi feito, porque não bastava uma vez. Tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar para começar, depois daquela adaptação, começar a enxergar a realidade da vida, a única vida, não a existência em que nós vivemos. Impôs as mãos sobre os seus olhos e ele viu em profundidade, ou seja, agora ele não mais via as árvores, ele via cada um com sua distinta personalidade e individualidade. Começou a ver agora os espíritos pelo que eles são, não quem eles estão. Não quem nós estamos neste momento, com a personalidade do escafandro físico que nós vestimos, mas sim o espírito imortal que somos, a beleza da personalidade acumulada de tantas existências do pretérito. Então, via em profundidade, estabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos, ou seja, em detalhe. Então Jesus falou e o enviou para casa, dizendo: não entres na aldeia, ou seja, eu lhe retirei, trabalhei aquela bondade, você agora consegue enxergar, não volte para o problema. Eu tive que lhe retirar da aldeia para que o Senhor você pudesse se reestabelecer e enxergar a verdade. Se você, depois desse tratamento, tentar ousar retornar para o problema onde a cegueira originou, você se tornará cego novamente. Aquele emaranhado de onde eu consegui lhe retirar, você voltará para ele? Não faz sentido. E quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós passamos por um problema, uma dor, procuramos algum alento, algum alívio em alguém, em vez de nós mesmos tentar trabalhar para o nosso auto-melhoramento ou aperfeiçoamento, nós procuramos a ajuda de alguém, e quando nós, no momento que nos sentimos melhores, deixamos de ir naquele lugar que estava nos aperfeiçoando, nos acrisolando, nos fazendo mais próximos do Senhor. E vemos isso se repetir em variadas outras mensagens do Evangelho. Vai, e a partir de agora não peques mais, disse Jesus à mulher adúltera. Ou seja, eu lhe dei a lição, aprendeu, não faça de novo, porque você vai voltar para o mesmo problema. Jesus foi enfático, categórico em suas palavras. Ele era um mestre rígido. Ele ama incomensuravelmente. Nós não podemos nem descrever o amor de Jesus conosco, mas ele é um professor rígido, porque ele quer que nós tenhamos êxito em nossas missões individuais aqui na Terra. Ele não quer ver os seus alunos dessa escola, onde nós todos estamos matriculados, falhar. Ele quer que nós todos graduemos para um novo patamar. É a beleza de Jesus, que temos que encontrá-la dentro de nós mesmos. É o conhece-te a ti mesmo, que o próprio Santo Agostinho nos ensinou na questão 919a do Livro dos Espíritos. O aprofundar-se. Para o bom samaritano, quando perguntou ao professor da lei
o que farias tu depois de ter falado sobre o conto do bom samaritano? E o professor da lei disse, eu faria como aquele que ajudou o samaritano. E Jesus disse então, vai fazer tu o mesmo. Vai fazer tudo do mesmo modo. Ou seja, comporte-se conforme aquele que serve os outros. Não volte para aquele que está descendo de Jerusalém, que nem na parábola do bom samaritano. Não seja como o outro que passou por ele e não fez nada. Altere-se, mude seu comportamento. Auxilie aquele que precisa de um pouco de alento. É o que Jesus ensinou. E vemos isso constantemente representado na maioria das passagens do Evangelho. Vai e não peques mais. Ou seja, se você já encontrou o remédio, por que largar do remédio, se ele está lhe curando? Continue a tomá-lo e não deixe de lado. Então vemos uma explicação mais detalhada sobre esta passagem no livro O Espírito do Cristianismo, de Karl Schutel, sobre o cego de Betsaida, que é esta passagem que nós estamos lendo. Ele diz o seguinte: a lição da cura do cego é a lição do triunfo da verdade na sua luta contra a falsidade. Ele deixa ver ao mesmo tempo que Jesus, ela deixa ver ao mesmo tempo que Jesus, no plano físico, seja na esfera espiritual, veio tirar o homem do abismo das trevas para a região da luz. Ou seja, Jesus já falou, são cegos guiando cegos. Ambos cairão do barranco ou do fosso. Então, se nós estamos enxergando, pelo menos não cairemos no barranco. Não tropeçaremos. Conseguiremos talvez caminhar porque enxergamos o caminho. Com Jesus somente. Na região da luz, e bem-aventurados serão aqueles que, dóceis à ação do Mestre, conseguirem, como o cego de Betsaida, a visão do mundo com suas aparências enganadoras e a visão das coisas espirituais com suas claridades e esplendores. Ou seja, é agora nós que possamos distinguir entre as árvores. Não mais somente vendo árvores, ou seja, a visão enganadora do mundo onde nós vivemos, o mundo físico, mas sim os esplendores da beleza divina. Porque agora podemos diferenciar cada tipo de árvore e ver os pormenores das árvores, a beleza, da singularidade de cada planta, a cor de cada flor, a fruta de cada árvore, a sombra que ela oferece àqueles que precisam descansar num dia calorento. Então, essa é a mensagem do cego de Betsaida. Mas temos outro cego no Evangelho. O que é interessante é que Jesus fala tanto sobre cegos, não é? Deve ter alguma coisa importante nessa mensagem, certamente. Nós todos devemos ser cegos. E é até meio irônico falar ter olhos de ver, porque eu realmente não tenho olhos de ver. Mas, com os óculos, pelo menos eu estou como cego de Betsaida, já consigo distinguir um pouco. Sem os óculos, todo mundo parece a mesma coisa para mim. Mas então, dirigindo-se a Jericó, saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, ou seja, uma multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Quantos de nós estamos na beira do caminho da vida? Prontos para esperar a passagem de algo que nos levará para novo patamar, que nos fará enxergar coisa diferente, coisa nova. A maioria de nós somos o cego Bartimeu, sentado à beira da estrada, aguardando uma oportunidade também. Mas aqui tem uma diferença, porque o cego de Jericó, Bartimeu, ele já está clamando pelo auxílio. Ele não precisa que alguém o leve para Jesus. Ele agora despertou-se, como Paulo havia dito em Efésios 5,14, despertou-se aquele que dorme e levantou-se entre os mortos. Então agora, Bartimeu é aquele que representa a pessoa que está pronta, que não mais precisa ser empurrada pela dor, que aceitou o convite, retirou a escama do orgulho para poder enxergar a humildade perante a grandeza divina. Então, Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho
ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele larga as suas bases para trás. O conhecimento hebreu, me auxilie. E ele grita, e ele chama, e ele clama Jesus. Porque ele reconhece a sua posição de necessitado, que representa a grande maioria de nós na Terra. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais, ou seja, nós procuramos a verdade, a bondade de Jesus, mas a vida ainda continua nos mostrando embates, obstáculos, tentam parar com que nós busquemos a verdade, mas nós devemos, então, superá-las e continuar na luta e gritar mais alto e clamar mais alto por Jesus, que é o que Bartimeu fez nesta passagem. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. Chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, ou seja, despiu-se daquela escama, daquela camada antiga, e abriu-se agora para a beleza de Jesus. Como se nós tirássemos o casaco deste veículo que nós utilizamos, o casaco que representa a aldeia de Betsaida, a nossa aldeia interior, de personalidades equivocadas, comportamentos errôneos, de existências do pretérito que vão se acumulando, e nós nos prendemos a esses comportamentos que já estão conosco de evos e evos imemoriais, incontáveis para trás. E nós temos que deixar isso para trás. Tirar a máscara do que pensamos ser. Porque nós somos como aquele iceberg. O topo que está para fora é muito pequeno. É o que nós somos hoje, o que nós estamos hoje. Mas o que somos é o todo, incluindo a profundidade da grande porcentagem desse iceberg que está abaixo do oceano visível. E nós tentamos enxugar o iceberg, porque queremos manter a máscara da, entre aspas, falsidade de quem somos, buscando coisas no mundo em vez de enxergar a verdade. Mas devemos despir desta capa, deixar que o iceberg derreta, que essa camada, esse topo, esse exterior falso, derreta-se, e que ele possa então dissipar-se no oceano da paz, para que nós possamos então nos reentrosarmos no amor de Jesus. Portanto, ele despiu-se e deixou para trás o seu manto. Saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? E quantas vezes, quando nós oramos, pedimos auxílio, Jesus pergunta para nós, através da nossa consciência: que queres que eu faça? Nós não escutamos porque não temos os ouvidos de ouvir, tanto quanto nós não temos os olhos de ver. Porque ouvir é uma reação fisiológica. Escutar é uma reação psicológica ou uma reação do espírito que está prestando atenção. Portanto, nós devemos prestar atenção a esta pergunta, porque muitos de nós clamamos por auxílio exterior, pelo auxílio de Jesus, mas agradecemos e deixamos assim, ponto final. Não, nós devemos reconhecer a beleza e o favor que Jesus nos ofereceu e trabalhar com Ele para que esse favor, esta beleza, este prodígio se faça manifesto ao redor de nossa existência, para todos. Porque todos nós somos merecedores, todos nós somos herdeiros do Pai Maior, todos nós somos filhos do universo, somos irmãos e devemos nos enxergarmos desta forma. É difícil para nós, eu concordo, poder ver o outro como um irmão quando nós não o conhecemos, porque nós não alcançamos ainda essa frequência, essa habilidade desta visão que Jesus já tem e já tinha há bilhões de anos. Porém, é pelo esforço, é pelo trabalho que nós alcançamos essa visão. E é isso que nós devemos fazer, como Paulo disse já: despertar, levantar e trabalhar. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Rabuni, ou Rabino, que eu volte a ver. É um pedido singelo. É o que devemos fazer. Reconhecer a nossa humildade e pedir singelamente o auxílio divino. Eu quero ver. Eu quero enxergar a verdade da vida. Eu quero reconhecer-me como um filho teu
Eu quero saber que se eu trabalhar e me esforçar, eu conseguirei senti-lo em meu coração. É simples assim. Devemos abrir a capa que nos cobre para deixar que nossa luz possa brilhar, conforme Jesus disse. E Jesus lhe disse, como já falamos anteriormente, vá, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus não salvou ninguém. Jesus não veio, entre aspas, salvar a humanidade. Isto é algo, uma visão religiosa. Jesus veio trazer um alarme, uma atenção para nós, para que nós pudéssemos ter os olhos de ver. Ele não fará o trabalho para nós. Nós não podemos terceirizar o que é o que nós devemos fazer. Não é assim. Não podemos contratar alguém do outro lado do planeta e falar assim, olha, toma conta dos meus problemas, resolve para mim, tá? Aí depois, quando você terminar, você fala comigo. Aí eu vou lá e falo com Jesus. Não é assim. Não podemos contratar alguém. O esforço tem que vir de nós mesmos. Nós devemos caminhar, nós devemos trabalhar, depurar, crisolar e aperfeiçoar o Espírito que somos. É simples assim. Embora para muitos de nós pareça difícil, não é. Não é difícil. É a questão de acordar, olhar para fora com olhos diferentes. Muitos de nós acordamos já reclamando da vida, porque vemos com os olhos físicos. Mas se vemos a vida com os olhos espirituais, ou o terceiro olho de Shiva, conforme os hindus nos ensinam, o olho da inteligência, ou o olho de Horus no antigo Egito, que Horus foi um deus que teve o seu olho retirado e foi dado um novo olho que foi colocado no meio de sua cabeça. E esse olho lhe deu nova visão. Então nós devemos fazer o mesmo, acordar com esse novo olho de Horus, enxergar a beleza. Porque é só olhar para a janela e você vê, nós vemos tudo que está ao nosso redor, a riqueza. Como que nós não podemos lograr a Deus tudo aquilo que temos no nosso coração e agradecê-lo por tudo que está ao nosso redor? É impossível não perceber a riqueza divina ao nosso redor. Nas mais pequenas sutilezas do dia, as nuvens que se desmancham no firmamento, as flores que brotam coloridas, a grama, o carpete verde da terra que faz com que os nossos passos se tornem mais leves e não tão áridos. O ar fresco da manhã que alimenta o nosso pulmão, o nosso ser. O sorriso do amigo alheio que nos dá bom dia. É tanta coisa bela, é uma poesia. Jesus está presente em todos os lugares. E o Senhor está presente em todos os lugares. Não é à toa que Paulo disse, nele vivemos, nele existimos. Então, é olhar para a vida desta forma. Porque no momento que fizemos isso, a nossa existência se alterará para melhor. Isso é sem dúvida. E assim, imediatamente voltou a ver e seguiu pelo caminho. Então vai, que a tua fé te salve. Ou seja, eu clamei pelo auxílio, eu trabalhei para procurar o auxílio, eu trabalhei para me melhorar, para me aperfeiçoar, e foi a minha fé, porque fé vem do original latim na etimologia da palavra fidelis, ou seja, fidelidade, é um relacionamento. A fé não é eu acredito, eu creio. Isso é uma fé vã, é uma fé a esmo, é uma fé vazia até um certo ponto. A fé verdadeira é aquela que se torna em fidelidade ao Criador e a Jesus. É um relacionamento. Jesus pode confiar em mim também, porque eu confio nele. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fidelidade que Jesus prega. É a fé que não é cega, porque é a fé que enxerga com os olhos do Espírito. E vemos uma explicação sobre essa passagem também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 66, trazido por Emmanuel, pelas mãos sagradas do venerando médium Chico Xavier, que fala: não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Não precisa parecer, olha, preciso disso. Simples. Eu só quero enxergar. That's it. Só isso. Simples assim. Basta lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, sabendo que nós nos encontramos numa parte difícil do caminho,
mas que passará, porque tudo passa, nós sabemos disso. Conforme as nuvens vão dissipar e o sol vai brilhar novamente, é a mesma coisa, o problema vem, mas ele vai embora também. Porque o ruim nunca é permanente, só o bom prevalece. Só o bom é para sempre. Por isso que Deus é para sempre, porque o bom é a única verdade. Ou bem é a única verdade também. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. É o amor que Jesus pregou. Tolerância, compreensão, benevolência, perdoar. Compreender que eu enxergo o outro como alguém que está passando pelas provas semelhantes às minhas. Alguém que tem os mesmos problemas que eu. Porque todos nós temos as mesmas situações. Todos nós precisamos ir para o banheiro, evacuar, urinar, tirar meleca do nariz, não é? Desculpe as palavras, é a verdade. Limpar o ouvido porque fica cheio de cera. Porque o nosso corpo, ele está se autodestruindo e produz esses excrementos, dizendo assim, para libertar-se do acúmulo. E se nós não nos limparmos internamente e higienizar o espírito, nós vamos decair que nem o corpo decai. Nós seremos aqueles sepulcros caiados que Jesus ensinou. Talvez bonitos por fora, mas por dentro apodrecidos. Isto são as pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria mortal. Porque a felicidade não é uma destinação, a felicidade é uma maneira de se viver. É o que Richard Simonetti fala em seu livro. Esqueci o título agora, mas é verdade. Felicidade é uma maneira de se viver. É a escolha. Você escolhe, eu escolho. Eu posso escolher acordar e rir, eu posso escolher acordar e reclamar. Eu posso escolher ir trabalhando reclamando, eu posso escolher ir trabalhando grato por ter um emprego. Porque eu poderia estar numa situação muito pior, passando por piores provas, mas Deus dá tudo o que precisamos. E aqueles que têm serão dados mais ainda, e até aqueles que não têm, até o que eles têm será tirado. Então devemos prestar atenção para aquilo que Deus nos ofereceu e nos deu para utilizar como ferramentas aqui na Terra, aqui em nossas vidas. E também vemos em João 9,39, isso é na parábola do cego de Siloé, que é cego de nascença, embora os fariseus, os doutores da lei, não acreditavam nele, embora todos testemunharam que ele era cego de nascença, não acreditavam e não queriam tratá-lo ou examiná-lo, mas Jesus viu ali a oportunidade de manifestar um bem de Deus e tratou, tanto que perguntou para este cidadão que era cego se ele acreditasse no Filho do Homem, no Filho do Senhor. E o cidadão pergunta: quem é este homem, este Filho do Senhor? E Jesus fala: sou eu. E o cego fala: eu acredito. Então Jesus faz a cura e faz com que esse cego enxergue, porque ele reconheceu ali a presença de algo diferenciado, de algo diferente, a presença do amor divino, porque Jesus é este amor divino. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, ou seja, ele veio nos despertar do torpor consciencial, para abrirmos os nossos olhos e ver a beleza daquilo que está ao nosso redor, para enxergar que nós somos espíritos imortais, que o reino não é deste mundo. Jesus já disse. Existe um mundo que nós conhecemos, que é este. Se o reino de Jesus não é deste mundo, necessariamente deverá ser um mundo além daquele que nós enxergamos, ou seja, o mundo espiritual da vida imortal, que é o mundo, a pátria mãe de todos nós. Nós estamos aqui provisoriamente, portanto, não devemos colocar o coração aqui, porque se nós deixarmos o nosso tesouro aqui, ele correrá e será minado por ladrões e deteriorado pelo tempo. Então coloquemos o nosso coração no tesouro do reino de Jesus, que não é deste mundo, para que o nosso coração cresça e desenvolva sem fim, incessantemente. E não deixemos ele ficar limitado e constrangido pelas convenções da vida terrestre. E os que veem se tornem cegos. Porque os da lei diziam que viam, os fariseus viam. Mas viam o quê? Viam a casa, a rua, a árvore, o cidadão, mas não enxergavam um palmo na frente do seu nariz, para ver a verdade. Jesus manifestou-se, fez o prodígio, curou o cego
ainda nem assim acreditaram. Quantos de nós falamos, mesmo se eu visse, não acreditaria porque é impossível? Como assim? Como é possível chegar a esse ponto? Eu posso dizer que eu não acredito no vapor, porque até um certo ponto eu não o enxergo. Quando ele está desmaterializado, bastante rarefeito, bastante potencializado, eu não enxergo o vapor. Então eu não acredito nele. Eu não enxergo as células dentro de mim, não acredito nelas. Como assim? A ciência vai desvendando. O véu vai sendo retirado progressivamente do olho da humanidade para que nós enxerguemos a verdade. É simples assim. E vemos no livro de Caipar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, sobre o cego de Siloé. As graças de Deus são luzes que nos iluminam o caminho da vida. Brilhe vossa luz. Que nos mostram as obras divinas, que já falamos aqui, desvendando-nos o reino da felicidade mortal. Obras divinas. Quem consegue manter o planeta em sua órbita? Quem controla isso? Quem consegue manter o clima terrestre da maneira que é? Quem controla isto? Quem faz com que o Sol esteja na sua posição no sistema solar, exatamente onde deve estar, porque se alterar, matará todas as vidas na Terra? Quem mantém isso? Quem mantém a Lua onde ela está? Porque se ela se aproximar da Terra, os oceanos elevarão, devido à gravidade da Terra, e cobrirão as planícies do nosso planeta, comendo e engolindo os litorais dos nossos países. Quem mantém a Lua onde ela está? É um arquiteto. Um arquiteto. É a beleza de Deus, a beleza do Senhor, que devemos reconhecer. É tão simples. Eu falo isso todas as horas, todas as vezes, mas é verdade, é simples. Deixe-se meditar, deixe que você medite e reflexione sobre isso por 1 minuto, todos os dias. E isso se tornará em um exercício habitual, que se tornará em uma coisa natural, e não será mais necessário que nós nos esforcemos para exercitá-lo, porque será algo simplesmente que acontece aleatoriamente, porque nós estamos agora naquela frequência, na vibração certa. Quem ama a Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo, o que já falamos aqui. Se é surdo, ouve. Como que alguém pode ouvir o canto do pássaro da manhã, que é a melodia do dia, e dizer que Deus não existe? Não é possível esse tipo. É uma beleza fenomenal. Se nós olharmos para a pena de um passarinho pequenino no microscópio, vemos sutilezas que é impossível definir. É impossível. Não é impossível definir, mas nós não temos a capacidade de definir. Se nós juntarmos todas as inteligências do planeta, os homens mais nobres da ciência, nenhum deles conseguirão reproduzir o brotar de uma flor, a germinação de uma semente. Ninguém. E é algo tão simples que acontece todos os dias, a todos os momentos ao nosso redor, e nós nem percebemos. Deus deixou sua assinatura em todos os cantos, para que nós pudéssemos ter os olhos de ver. Mas nós estamos tão preocupados com as coisas da terra, que nem paramos para observar. Por isso que é vigiai e orai. Vigiar o derredor, mas Emmanuel adiciona, olhai, vigiai e orai. Olhar com os olhos de ver, vigiar o nosso comportamento perante essa grandeza e orar para se conectar e estabelecer a visão definitiva do Espírito. Quem ama a Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo, se é surdo, ouve, se é mudo, fala. Quem não quer falar da beleza divina? Eu aqui adoro falar da beleza divina. Eu sou mudo fora daqui, minha mãe pode comprovar, eu não falo muito. Aliás, aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa bem discreta e quieta. Mas quando eu venho aqui, eu gosto de falar porque eu estou falando de quê? Das belezas divinas. Porque as obras de Deus vivificam os nossos sentidos. Elas nos animam, nos dão um alento. Então, em vez de buscarmos alento no outro, para dependermos do outro, para nos sentirmos melhores, porque não é assim que funciona. Eu não posso depender do fulano para me sentir melhor.
Eu não posso exteriorizar minhas emoções para outra pessoa. Eu preciso primeiro amar a mim mesmo. Senão eu não vou conseguir amar a ninguém. Eu preciso confiar em mim mesmo. Senão eu não vou conseguir confiar em ninguém. De novo, simples assim. Deus vivifica os nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. E é verdade. Quem precisa de qualquer alucinogênico ou droga, quando nós temos o maior, falando assim de uma maneira muito grosseira, o maior alucinogênico ao nosso redor, que é a natureza. É só aurir daquele hausto divino que está em todos os lugares, que é aquele fluido universal que Kardec nos explica na Gênese, que é Deus, é a presença dele em tudo. E vemos então, ele fala em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens 9 e 10, o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte. O sol nasce para todos, a chuva para todos, não há discriminação. Todos recebem a bênção divina. De tal sorte que só cegos não a veem. Já falamos sobre isso. A esses não quer Deus abrir à força os olhos. Deus não força ninguém, Jesus não força ninguém. Porque é pelo amor, e pelo amor não se força ninguém. O amor não se impõe, o amor se desenvolve. O amor é compartilhado, o amor é doado. Dado que lhes apraz tê-los fechados. Ou seja, se eles estão confortáveis do jeito que estão, deixa os meus filhos ficarem como estão, porque eu não quero trazer mais problemas para eles. Quando o momento certo chegar, eles abrirão os seus olhos. É como os nossos filhos na Terra. Eu não tenho filhos, mas eu posso, pelo menos, utilizar dessa analogia, que é verdade. Nós estamos vendo o nosso filho pequenino dormindo com o olho fechadinho, nós não vamos despertá-lo, porque senão sabemos que criará um caos. Não é? Então nós deixamos ele ali. E é o que Deus faz conosco, porque nós somos infantis, espiritualmente falando. E é assim que Deus nos vê, certamente, como nós olhamos para um passarinho brigando com o outro. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, não o acaso, que lhes fere o orgulho. Ou seja, não quer ver, a dor vai lhe fazer enxergar. Sofrer é opcional. Sofrer é opcional. Eu me entrego à dor, deixo que ela domine minha vida, ou eu monopolizo a dor e domino-a para transformá-la em algo bom. É o joio do trigo. Transformar o joio em trigo. Transformar algo improdutivo em algo produtivo. É a beleza divina. É enxergar acima dos problemas terrestres. E vemos isso no capítulo 16 da Gênese, entre itens 2 e 5, quando Kardec explica sobre a teoria da presciência. Quando aquele que chega ao cume de uma montanha consegue enxergar todo o caminho da planície e ver todos os problemas, porque para ele o tempo não existe mais. O que para o viajor na planície se representam em os obstáculos, os buracos, as hospedarias, as pessoas, é o futuro que ele provavelmente espera enquanto ele toma aquele percurso. Para aquele que está no topo da montanha, é o presente, ou seja, não existe a convenção do tempo que temos. Então nós temos que, como Kardec fazia, quando ele tinha dificuldade para codificar ou decodificar, na minha opinião, aquelas belas mensagens dos Espíritos, nessas obras magnânimas e magníficas que o Espiritismo nos oferece, esse Consolador Prometido, ele fechava os olhos e imaginava-se acima da humanidade para que pudesse conectar-se com Deus. Então, e com os espíritos superiores, então devemos fazer o mesmo, enxergar as coisas do topo da montanha, vendo que os obstáculos são mínimos e pequenos e ínfimos e não nos atrapalharão mais, porque a vida é tão grandiosa. E é belo isso porque aí reconhecemos o olhar de Deus. Porque se para um espírito evoluído, que está no cume da montanha, vendo nós aqui pequeninos, passando pelos nossos problemas que nós pensamos ser coisas imprevistas, eles sabem que vai acontecer, avisam a nós pela consciência e pela inspiração. Nós não prestamos atenção e achamos que é coisa da nossa cabeça. Algumas vezes nós vamos dormir e acordamos com aquela ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque nós, no desdobramento do momento que dormimos, recebemos essa
vidência do que vai acontecer, essa presciência de um acontecimento que virá, e quando acordamos sentimos, temos uma vaga ideia, e talvez podemos evitar com que nós deparemos com ele quando estivermos acordados. Mas, se esses espíritos veem tudo isso além do tempo, e conseguem dizer para nós que isso vai acontecer e nós achamos que não vai acontecer, mas para eles é o presente, então podemos dizer que se eu estou com um binóculo no topo de um edifício, olhando um carro na rua, e vejo que 3 blocos à frente tem um acidente, e se ele não frear, ele vai entrar naquele acidente, na colisão, eu não estou vendo o futuro, eu estou vendo o que está acontecendo, o presente. É isso que os espíritos superiores veem. Então imagina se Deus, que está fora do universo, tudo, ele vê o fim, o começo e o fim do mundo. Os asteroides que estão indo bater num planeta que para nós é o futuro, para ele já está acontecendo. Tudo já está acontecendo. Por isso que ele nos enxerga como nós somos, filhos dele, centelhas divinas, e não como nós estamos. Não se veem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Falamos sobre isso aqui. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem a oração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Então passa aquele processo do cego de Betsaida. 1 vez, 2 vezes, já está vendo agora? Não. E agora? Estou enxergando. É Jesus, o oftalmologista divino. Nós vamos no médico para poder enxergar, para poder ter o grau certo para ver as coisas, porque agora está tudo nevoeiro, tudo embaçado. Mas agora está tudo limpo. É o que nós fazemos, tem que limpar as cataratas do olho para poder enxergar, para não mais toldar a visão e poder ver a verdade. Nem botei o texto aqui. Tranquilo. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Cego de Jericó levantou-se da margem da estrada, da beira da estrada, e se lançou nos braços de Jesus. Porque chega a esse ponto. Os convites são feitos, nós não aceitamos o convite, eles virão de formas diferentes. Primeiro pelo amor provacional, depois pela aprovação, depois pela expiação. Até o ponto que nosso orgulho é tão destruído que não podemos mais permanecer como estamos no comportamento que está equivocado e precisamos nos alterar e assim aceitar a nossa realidade e nos humilharmos de uma certa forma perante a grandeza divina para que possamos então progredir. E é interessante que fisiologicamente os nossos olhos só abrangem um campo visual de 180 graus, daqui para frente. Ou seja, só podemos olhar para frente. É mais trabalhoso ficar olhando para trás, porque tem que virar a cabeça, do que olhar para frente. É igual no carro. A visão da traseira é mínima. O espelho é desse tamanho. E todos os espelhos do lado dizem que os objetos aqui são menores ou maiores, não sei como é que fala, do que eles realmente são. Ou seja, a realidade não está ali mais. Mas à minha frente eu tenho aquele campo visual amplo do horizonte que me aguarda. Então por que eu vou ficar olhando para aquele espelhozinho ali ou aqueles ali na minha lateral quando eu tenho um espelho enorme na minha frente? Se eu ficar focando naquele espelhozinho e aqueles ali, eu vou acabar batendo alguma coisa na minha frente. É simples assim. E vemos em João 9,39, a candeia do corpo é o olho. Ou seja, a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Se eu vejo a luz, se eu enxergo a luz, eu sinto a luz, eu sou a luz. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Eu não enxergo a luz, eu não sinto a luz, eu ainda sou a luz, mas não consigo conectar com a minha luz. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva. Porque se nós não nos alertarmos para a verdade da vida e não enxergar a verdade, infelizmente, manteremos-nos sob o véu da falsidade da vida que nós levamos aqui na Terra, em vez da verdade, da vida que nos aguarda. Não acolá, mas aqui, porque nós estamos na mesma dimensão, só nos manifestando em diferentes velocidades, no nível molecular, vamos dizer assim. E
Para finalizar, eu quero compartilhar uma pequena parábola do livro Candeias da Noite Escura, que é um nome muito oportuno para a palestra de hoje, ou estudo de hoje, porque eu não sou palestrante, eu sou estudante. É o livro de Hermínio Corrêa Miranda. E eu peço que prestem atenção às palavras, porque realmente é muito bela e tem uma mensagem maravilhosa por trás dela. Ele fala assim: deixe-me contar-lhe uma parábola. Disse uma criança a seu pai, 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 você não existe. Respondeu-lhe o pai condescendente, não? Por que você acha que eu não existo? Porque você é absurdo. Porque não posso compreendê-lo, não tenho os olhos de ver. Como é possível você ter existido antes de mim? Como é possível você saber, por exemplo, que aquela floresta escura me reserva perigos e sofrimentos? É o olhar daquele que está no cume da montanha. Quem lhe ensinou as coisas que você sabe? Somos nós perguntando as coisas de acordo com as convenções limitadas da Terra. Quem o fez? Não, você não existe. E, para prová-lo, quis atravessar a floresta na escuridão da noite. Ou seja, na cegueira. Atravessar a floresta na cegueira. A floresta representa a nossa encarnação. As florestas são as encarnações sucessivas, que atravessamos muitas vezes ainda cegos. Cegos guiando outros cegos, conforme o Evangelho, ambos cairão no fosso. Iria sozinha, que nada a assustava. Nós somos corajosos, homens de espírito, bem-aventurados, pobres de espírito. Porque o homem de espírito significa aquele que tem coragem, porque coragem é muitas vezes, se não a maioria das vezes, se não todas as vezes, imprudência. Leva mais coragem para renunciar-se e aceitar a sua posição de pequenino do que querer superar algo que nós não temos capacidade de superar e dominar. Então, a coragem verdadeira é na resignação e na abnegação. E foi. Mas o Pai que a amava foi à sua frente. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já atravessou, transcorreu os nossos passos, bilhões de évos atrás. Por que não confiar nele? O cego de Betsaida deu sua mão porque é um mestre que guia. E Jesus deu-lhe a mão, e o cego de Betsaida pegou sua mão e foi atrás de Jesus. É o que devemos fazer. Mas o Pai que o amava foi à sua frente. Colocou sinais pelo caminho, olhos de ver novamente, que nós não vemos, como dissemos, as flores, os pássaros. Abriu-lhe até algumas picadas e poliu a face da lua para que ela iluminasse um pouco as veredas, os caminhos. Lá se foi a criança. No princípio estava alegre, sentia-se forte e independente. Muitos de nós sentimos perfeitamente fortes, independentes, até alguma coisa ruim aconteça conosco. Porque aí nós nós compreendemos como nós somos frágeis. Porque um organismo que nós não enxergamos, microscópico, pode nos levar à cama. Por que ter orgulho? Se um resfriado banana nos coloca na cama, não é? Eu penso que sim. Não precisa concordar comigo, mas é o que eu penso. Lá se foi a criança, no princípio estava alegre, sentia-se forte e independente. Era dona de sua vontade. Livre-arbítrio. Não teria que prestar contas a ninguém do que fizesse. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Esqueceu-se até do Pai. Quantos de nós esquecemos do Pai quando nós estamos percorrendo as veredas da vida? Porque é difícil manter-se conectado. Por isso que é a prática, é o trabalho, que aí chegamos ao ponto que não precisamos mais trabalhar. Porque estamos conectados 24 horas por dia. É o Wi-Fi divino. Eu penso que até Haroldo fala sobre isso nas suas palestras. Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante muito conhecido no Brasil, caso alguém não conheça. Que ele fala que tem um Wi-Fi divino. Quando nós obtenhamos a senha, é constante. Depois, esqueceu-se até do Pai. Depois começou a sentir-se muito só, a caminhar solitária pelas veredas. E, absurdamente, começou a ter saudade do Pai e começou a notar que sua mão bondosa andara por ali
a espalhar sinais de sua presença. Removera os espinhos daqui, tiraram uma pedra dali, deixaram um pouco d'água fresca acolá. E como é que a lua, perdida nas nuvens, brilhava agora tão intensamente no céu? Teria sido o pai que lhe aumentara o brilho? Era assim, desconfiava ela. Sentia isso agora perfeitamente com nitidez. Então o pai existia, era bom e a amava. Foi só o tempo de pensar assim e sair do outro lado da mata, ou seja, sair da cegueira da floresta, porque agora aceitei o pai e pensei nele, agora vejo e enxergo com os olhos de ver. Lá estava o pai, no fim da floresta, à sua espera, com o amor sublimado de sempre, o retorno do filho pródigo ao pai que ama. A criança caiu a seus pés, beijando-lhe as mãos, lamentando o tempo que perdera na mata escura, extraviada, sofrendo inutilmente para provar a si mesma que seu pai não existira. Esquecia-se a coitada de que, se conseguisse prová-lo, teria provado que ela também não existia. Que faria? Acho muito proveitosa, muito bela. Novamente o livro, Candeja, Noite Escura. Muito bom essa obra. Muito boa essa obra. Então, se nós enxergamos com os olhos que nós temos 2.500 estrelas no hemisfério norte, se formos ao hemisfério sul, mais 2.500, ou seja, 5.000 estrelas com os olhos nus. Se utilizarmos um binóculo, enxergamos aproximadamente 500.000 estrelas. Por que não, então, enxergarmos as estrelas mais próximas de nós, que são os nossos entes queridos, os nossos irmãos, porque são centelhas divinas que brilham? E se nós tivermos os olhos de ver, os olhos espirituais, não mais cegos, conforme Jesus havia dito, e possamos enxergar o universo ao nosso redor, aqui na própria Terra, quão bela seria a vida, quão bela seria a vida, quão bela é a vida quando nós temos esse olhar perante os demais. E para concluir, deixei que Leon Denis feche para mim a palestra ao estudo de hoje. O universo não pode falhar. Seu fim é a beleza, seus meios a justiça e o amor. Fortaleçamo-nos com o pensamento dos porvires sem limites. A confiança na outra vida estimulará os nossos esforços, torná-los-á mais fecundos. Nenhuma obra de vulto e que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. Eu quero então estender minha humilde gratidão pela sua caridade de estar aqui, pelos ouvidos de ouvir, eu espero, e pela sua atenção, por terem os olhos de ver, eu espero. Então, que Jesus abençoe a todos com muito amor em seus passos, e que o Pai também les abençoe. Muito obrigado.